presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu ia hoje falar sobre uma importante conquista do município, mas vou ter que falar sobre outra coisa. Mas não vou deixar de referir. A importante conquista é que, neste ano, o governo municipal entregou à comunidade 7.173 vagas para a escola infantil, para a educação infantil. E muito se tem falado contra e com problemas na educação, e é verdade que o governo não vai resolver todos os problemas, mas este resolveu. Nós, historicamente, o município nunca conseguiu atender a todas as crianças, né, especialmente na educação infantil. O Plano Nacional de Educação exige, né, o cumprimento de metas. O governo federal não cumpriu com a sua obrigação e com a sua promessa, uma vez que as escolas que deveriam ter sido construídas não o foram por causa da licitação, que não deu certo, com a empresa que quebrou e deixou aí, entre tantas outras, 14 escolas do município de Pelotas não construídas. Mas o governo federal, o governo municipal, com atenção, com trabalho, enfim, com dificuldades, acabou conseguindo oferecer vagas para as crianças que tanto necessitam. Mas eu vou voltar a esse assunto mais de forma mais profunda. Mas eu li a semana passada um livro, na verdade, um trabalho sobre um livro, que fala sobre política e que se chama Política para Não Ser Idiota. E é interessante que o filósofo, autor do livro, diz que existe uma confusão muito grande, né, nos dias de hoje, porque no popular as pessoas dizem que política é coisa para idiota. Infelizmente, nós temos muitos idiotas na política mesmo. Infelizmente temos. Mas o conceito de idiota não é o conceito que nós também tradicionalmente vemos, porque diz o autor que, né, os gregos, né, na origem da palavra, chamam de idiota aquele que se preocupa exclusivamente com a sua vida privada, aquele que se preocupa exclusivamente consigo e que não dá bola para o comum, para o outro, enquanto a política é a arte de fazer em conjunto, um por todos e todos por um, se referia. Então, é a arte de fazer para os outros. Infelizmente, nós temos, na política, como eu disse, muitos idiotas que se preocupam apenas consigo mesmo e não são capazes nem de enxergar quando se faz um trabalho para o outro. E não são capazes de colaborar, embora muitas vezes digam que estão colaborando, que querem colaborar, que fazem para colaborar, mas muitas vezes fazem para si mesmo. É muito interessante, e eu também vou voltar a esse assunto, mas vou mudar de assunto novamente. Toda mudança, efetivamente, causa muita inquietação, né, e a gente vê que muitos problemas acontecem quando se faz mudança. Hoje eu recebi, aliás, eu vou até me manifestar um pouco sobre o que falava o vereador Valdomiro, e que depois, na tentativa de rebater, o vereador Marcola falou sobre a TV Câmara não atender, não é ao executivo, é aos vereadores que realmente são base do governo e que querem mostrar o seu trabalho em conjunto com o que está sendo feito pela cidade. E realmente não é mostrado. Realmente a TV Câmara e o setor de jornalismo, que inclusive eu não sei quem é o chefe, né, não atende aos vereadores nas suas pretensões de demonstrar o seu trabalho, que
repercute nos benefícios para a comunidade, em razão daquilo que também o governo e o Poder Executivo faz. Inclusive, um dia desses, é difícil eu aparecer na TV Câmara, aliás, mas um dia desses, em uma das manifestações que eu fiz na tribuna, eu falava sobre as mudanças que houveram na saúde de Pelotas, demonstrando as melhorias que tem havido na saúde de Pelotas, falando de um problema pontual que houve lá no Carnaval e que foi muito debatido e que o pronto-socorro esteve novamente lotado. Falei também das dificuldades e da falta de repasses do governo federal e do governo estadual para a saúde. Mas o que efetivamente eu referi foi o que o município tem feito, com muito esforço também, e ainda o ponto central foi de que as pessoas que reclamam tanto e que queriam demonstrar o problema tão grave naquele momento, não se lembravam, deviam estar com saudades de quando o pronto-socorro estava sempre lotado. E hoje isso é exceção. Por várias ações, melhoria nos postos de saúde, enfim, melhorias que vão continuar acontecendo, especialmente quando abrir a UPA, que está em fase, né, já de término de construção, e outras atitudes que foram tomadas e que efetivamente têm melhorado a saúde em Pelotas. Mas a repórter chamou a atenção apenas para o fato de eu ter dito que a culpa dos problemas de Pelotas eram do governo federal. E o repórter tem o dever, aliás, está no Código de Ética do jornalista, tem o dever de informar a verdade. Não pode editar apenas o que entender necessário, não é? O que entender que quer transmitir e passar essa mensagem. Então, é verdade. Agora, semana passada, também, a CPI da Saúde convocou uma reunião no dia 3, que foi convocada no próprio dia 3 para as 11 horas. Às 11 horas, a reunião nem podia começar, porque a Comissão da Saúde, não, Comissão da CPI do SANEP. Eu me lembrava porque eu estava estudando o material que tinha ainda do tempo da Comissão da Saúde. A reunião, às 11 horas, não podia ter começado, porque ainda não tinha acabado as atividades aqui no plenário. Mas, às 11h30, já havia acabado aqui e a reunião também não começou, e eu me retirei para uma outra atividade que eu tinha. Não me lembro a que horas, eu voltei para verificar se havia ainda reunião, e a reunião estava terminando. Eu entrei com a reunião, estava encerrando, tanto que não havia, pelo menos eu nem assinei a folha de presença, porque a reunião realmente estava terminando. E o presidente, Marcos Cunha, me disse, nós estamos terminando já, e resolvemos que vamos chamar os 3 operários que estavam na obra, enfim. E eu ainda disse que eu não concordava, porque entendia que deveria passar pelo plenário todas as decisões e as convocações, em razão do princípio da colegialidade, do que foi, então, rebatido pelo vereador Marcos Cunha, dizendo que ele entendia que não havia necessidade, que o presidente poderia convocar, e em razão de que a CPI é da minoria, e nós debatemos um pouco, mas já estava resolvido pelo presidente. Mas a notícia do setor de jornalismo da Câmara diz que presentes os vereadores tal na reunião, inclusive com o meu nome, foi decidido isso, que também não é verdade, então. Eu cheguei no final da reunião, quando já estava decidido, mas a repórter colocou na notícia que presentes os vereadores fulano, acho que era o presidente, o vice-presidente, o presidente Marcos Cunha, o vice-presidente Antônio Pérez, o relator Ivan Duarte,
acho que constava o vereador Beto, da Z3, que eu confesso que não me lembro, o vereador, aí aparece o meu nome, vereador Luiz Henrique Viana, e o vereador Dionísio Veloso, que não faz parte da comissão. Mas o que eu quero dizer é que eu não estava presente e não decidi, e ainda fui contra o que o vereador me informou que havia decidido, porque entendo que todas as decisões da CPI devem passar pelo colegiado, que são os membros da CPI, e deve ser aprovado por maioria. Isso com base, né, inclusive, em jurisprudência dominante do STF. Hoje, novamente, houve convocação da CPI para a reunião hoje mesmo, para, então, ouvir os servidores que estavam na obra. O que, novamente, quero dizer que eu não concordo, uma vez que entendo que deve passar pelo princípio da colegialidade, que todos os membros da CPI aprovem. Mas o que eu quero mesmo ressaltar com isso é que o setor de comunicação deve informar corretamente para que a população possa, né, ter as informações adequadas de acordo com a verdade. O meu tempo terminou. Para concluir, o vereador Anderson queria uma parte.